Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre exame de terceira e quarta geração. Mas antes disso, vocês têm que me seguir aqui, tá? Se inscreve no canal, porque senão eu não venho, gente. Se vocês não se inscreverem no canal, eu não volto. Eu fico lá na rede vizinha. E me segue lá também, tá bom? É doutora.marcialimadantas, doutora.marcialimadantas. Combinado? Tá bom? E tem o TikTok também, doutora.marcialimadantas. Me segue nos dois, tá? Eu publico bastante coisa lá também. Dá pra vocês me mandarem direct por lá, tá bom? A gente lá consegue ter um contatinho, um contato um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais juntinho, tá bom? Então vocês vão me seguir lá. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar lá. Vocês podem até mandar aqui, mas aqui pra eu responder aqui é muito difícil pra mim responder lá. E no TikTok é mais rápido, é mais fácil pra mim. Combinado? Então tá, vamos lá. Falar pra vocês um pouquinho. Primeiro, roda a vinhetinha. Bom dia, tudo bem? Galera, vamos falar um pouquinho sobre o exame de quarta geração do HIV, que é uma das dúvidas que de longe eu mais recebo aqui. Vocês têm muitas dúvidas sobre isso, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Seguinte, o exame de quarta geração, por que ele é tão falado e por que a gente marca essa questão quarta geração, terceira geração? Primeiro a gente vai entender a diferença entre o exame de terceira geração e o exame de quarta geração, tá? Então é assim, o exame de terceira geração é um exame que ele vai pesquisar a presença de anticorpos. E o exame de quarta geração, ele vai pesquisar a presença de anticorpos mais a presença de partículas virais. Claro, então, que é um exame muito mais sensível, um exame que a gente acaba ficando um pouco mais seguro. Porque uma coisa que eu percebo assim, e quem lida com isso percebe também, é que em relação ao diagnóstico do HIV, há muito medo, muita desconfiança. Eu até recebi um direct agora, esses dias, de um seguidor que ele fala assim, eu tenho certeza que eu tenho o HIV, que eu convivo com o HIV e que nenhum médico quer me falar, ninguém quer me contar. Então, assim, o quanto que isso traz dúvidas para a cabeça de vocês, assim, eu percebo a angústia, a desconfiança, não acreditar no resultado do exame negativo. Então, isso me preocupa um pouco, porque eu percebo que isso é uma coisa que mexe muito com a parte emocional de vocês, tá? Lembrando que a parte emocional é uma das principais causas de imunidade baixa, tá? Mas eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, só quis puxar um bracinho, vou falar sobre isso um pouquinho também. Se der tempo eu gravo hoje ainda, tá? Mas eu não vou me desviar muito do assunto, porque senão a gente perde o foco. Mas vamos lá. Então, como eu falei, o exame de quarta geração, ele vai pesquisar a presença tanto do vírus quanto dos anticorpos. O que precisa entender, que é importante saber? Quando eu tenho, vou dar um exemplo. Então, vamos supor que eu tive uma exposição sexual de risco ontem. Adianta eu correr lá no CTA, que eu vejo isso lá, né? Sempre, hoje, e correr e fazer os exames? Para a exposição que eu tive ontem, não, tá? Os exames que são feitos ali no momento em que vocês chegam lá procurando atendimento para fazer a profilaxia pós-exposição, ele vai servir para eu fazer o diagnóstico caso você já tenha uma IST. Sífilis, hepatite B, hepatite C, clamídia, gonorreia, o HIV, tá bom? Lá são feitos os testes de... Travou um pouquinho. Lá são feitos os testes de hepatite B e C, sífilis e HIV, tá? Mas lembrar que existem as outras ISTs. Então, quando você chega lá, logo após a exposição, até 72 horas após a exposição, vão ser pesquisadas essas doenças e a profilaxia serão feitas para algumas delas. A gente vai sentar e conversar, tá? Mas não deu tempo ainda que eu tenha tido relação ontem com uma pessoa que convive com o vírus, que de repente nem sabe, né, gente? De repente nem tem esse diagnóstico ainda. E aí, nessa relação, eu acabei contraindo o vírus. Hoje ainda não deu tempo dos exames detectarem.
essa contaminação, entenderam? Porque funciona assim, o vírus vai entrar no meu sistema imunológico, e aí o meu sistema imunológico vai olhar lá e falar assim, oi, quem é você? E aí ele vai ficar olhando, observando, e o meu sistema imunológico, ele vai descobrir. É igual quando a gente conhece uma pessoa. Você não chega e olha pra cara da pessoa, você já sabe tudo dela, você já conhece, já sabe quem é, já sabe a história dela. Não é assim. O sistema imunológico ele é muito complexo. Ele envolve muitas coisas. Quando eu falo em sistema imunológico, eu não tô falando de uma coisa só. Eu tô falando de várias coisas. Ele tem vários braços. Eu sempre comparo, eu dou o exemplo de um polvo. Então, assim, os bracinhos é a complexidade do sistema imunológico. Ele tem vários pontos. Então, eu preciso sempre analisar várias coisas. Por isso que eu falei que eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso. Porque é mais complexo do que se imagina. Então, por isso que quando vocês me mandam direct falando, eu tenho certeza que eu estou com HIV, embora você tenha 10 exames de HIV negativo, eu falo, tem que passar numa consulta médica. Por quê? Porque isso não é tão simples assim. E é só o HIV que vai abaixar meu sistema imunológico? Não, não é. Eu tenho várias outras situações que também vão abaixar meu sistema imunológico. E o médico, ele precisa entender o conjunto de tudo que está acontecendo na sua vida, desde a sua parte pessoal, a parte do trabalho, toda a parte sua, até da parte recreativa, a parte de atividade física, a alimentação. Então, para eu entender o que é... Tem uma travadinha. Para eu entender o que é que está acontecendo, que está abaixando o seu sistema imunológico. E não necessariamente, gente, é o HIV. O HIV vai abaixar meu sistema imunológico? Vai. Porém, é só ele? Não. Existem outros pontos aí que precisam ser avaliados, tá? Mas enfim, então voltando lá. Então, quando o vírus ele entra no meu organismo, o meu sistema imunológico ele vai precisar de um tempo para reconhecer quem é aquele. Opa, tá, é o HIV. É o HIV. Aí ele vai começar a produzir anticorpos para o HIV. E isso demanda dias, alguns dias. Por isso que existe a janela imunológica. Então, traduzindo para vocês, janela imunológica é o tempo em que eu tenho, o vírus entrou no meu organismo, meu sistema imunológico vai reconhecer esse vírus, produzir anticorpos, e esses anticorpos serão detectados no exame. Este tempo, tá travando, né? Este tempo chama-se janela imunológica. Janela imunológica é o tempo que o meu sistema imunológico vai demorar para produzir os anticorpos. Por isso que a gente sempre orienta a esperar no mínimo 30 dias para poder fazer o exame. Em 30 dias, o meu sistema imunológico já foi lá, falou, opa, já sei quem que é você, já produziu anticorpos, e o exame já é capaz de detectar. E o de terceira geração, ele vai pesquisar somente os anticorpos, e o de quarta geração, ele vai pesquisar, além da presença dos anticorpos, ele vai pesquisar também a presença de partículas do vírus, tá? Então, assim, quando me perguntam, posso confirmar, descartar o diagnóstico com o exame de quarta geração? Pode. Quando o laboratório faz um exame e esse resultado vem positivo, ele obrigatoriamente ele vai confirmar este exame e depois, vindo realmente o exame, porque são feitos o teste de triagem, aí o teste, se confirmado, é confirmado novamente, e depois eles ainda confirmam esse teste, essa confirmação é feita com outro teste diferente, entendeu? Mais específico, não vou entrar em muitos detalhes técnicos para vocês. Tô falando em exame de terceira e quarta geração, porque vocês me mandam muito isso perguntando qual que é a diferença, como que faz, né? Assim, fiz lá no CTA, o teste de terceira geração, corro e faço de quarta, então por isso que eu tô sendo um pouquinho mais técnica, porque vocês me trazem essa parte técnica, mas não vou entrar muito em detalhes que fica muito específico. E sendo confirmado o diagnóstico, o médico vai solicitar o CD4 e a carga viral para você, e aí ele vai iniciar seu tratamento, tá? E é isso, galera, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham entendido. E manda esse vídeo, salva e manda para os amigos que têm muita dúvida em relação a isso. Tem dúvidas como que a gente faz, qual que é a diferença do teste de terceira e quarta geração. Beijos!